Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos ler o Evangelho, capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita. Item 5. O óbolo da viúva. Estando Jesus sentado em frente ao gasofilácio, observava de que maneira o povo ali ofertava dinheiro e viu que muitos ricos ofertavam com abundância. Viu também uma pobre viúva que ali deixou somente 2 pequenas moedas, que valiam 1/4 de as. Jesus, então, chamando seus discípulos, falou: Em verdade vos digo que essa pobre viúva deu mais que todos aqueles que colocaram a sua oferta no gasofilácio, porque todos os outros deram do que tinham em abundância. Ela, porém, ofertou do que lhe era necessário. Deu mesmo tudo o que tinha, tudo o que lhe restava para viver. Marcos assinalaram essa passagem do da viúva. Mestre Jesus, mais uma noite nos reunimos para estudarmos a doutrina espírita. E hoje as obras da nossa irmã Ivone do Amaral Pereira, o livro Nas Voragens do Pecado. Permita que ela nos inspire, nos envolva com o seu amor, com o seu carinho. Ela e o Espírito Charles escreveram esta obra. Em nome, então, desses irmãos queridos, em nome do Altivo e da direção espiritual do SEAP, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, iniciamos os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Olha, Marquinhos saiu? Melhorou muito o som. Melhorou muito. Não, está muito bom. Vamos dar continuidade. Nós paramos semana passada com a visita do padre, do bispo, ao seu pupilo, o nosso capitão da fé. E Otília estava a seu lado. E o bispo foi conversar, pediu para conversar com ela em particular. E Otília, ou Ruth Carolina, que é a mesma, é a personagem que Ruth Carolina está animando, evoca nesse momento o espírito de Otília, para que ela não fraquejasse, para se vingar. Olha, vou ler o finalzinho, os 2 últimos parágrafos do estudo passado, para a gente se situar. É bem curtinho. Trago-vos a minha bênção, queridos filhos, com a primeira visita ao vosso lar, depois que vos casastes. Não desejo perturbar vossos muitos afazeres. Permiti-me, portanto, retirar-me com vossa esposa, com quem terei grato prazer de conversar mais intimamente, pois apenas nos conhecemos, enquanto concluireis vossos despachos para irdes ter conosco, pois ficais sabendo ambos que não me retirarei daqui sem que me ofereçais de jantar e de cear. Então, esse é o bispo que criou, que cuidou do nosso Luiz de Narbonne, recém-casado com Otília de Louvigny.
Viram-se os esposos. Encantado, Luís permitiu a retirada da esposa, visto que era seu próprio pai, ou aquele como tal considerava, que o exigia amistosamente, enquanto Ruth, acompanhando o visitante por entre sorrisos cativantes, ia confabulando consigo mesma. Eis o pior inimigo, seu olhar devassa os refúgios do meu pensamento. Juraria que desconfia da verdade. Vem a mim, Otília, vem a mim, querida irmã, vem a mim, pelo amor do teu e nosso Carlos. Foi assim que a gente encerrou o estudo passado. Ela e, de fato, o bispo, né, já sabia, o Monsenhor, né? O Monsenhor sabia de toda a verdade, mas foi conversar com ela. Aí vem aqui o capítulo seguinte, intitulado Anjo das Trevas. Na manhã desse mesmo dia, passara-se um fato singular, que não desdenharemos relatar. Atendendo aos deveres de militar, muito embora já os houvesse limitados sensivelmente após as bodas, Luís de Narbonne passava as manhãs fora de casa, algumas vezes durante a semana. Sabedora de tal particularidade, porquanto as pessoas temerosas de perseguições se devem à preocupação de tudo observar, a senhora de Alembert, depois de alguns dias de ansiosa expectativa, à espera de uma oportunidade mais favorável, escolheu exatamente essa manhã para se apresentar à antiga discípula, a título de visitá-la após o enlace matrimonial. Mas, em verdade, procurando desincumbir-se de importante tarefa, certa de que o conde se encontrava ausente, Blandina nutria a mais absoluta aversão pelo senhor de Narbonne, o que, examinando-se os fatos, seria justificável. Todavia, longe estava de aplaudir qualquer gesto vingativo contra esse perseguidor dos seus irmãos de crença. E no íntimo de sua alma, já inclinada ao progresso moral, perdoava-lhe, por amor ao Evangelho, ao qual respeitava e cujas leis quisera levar em consideração. Então, quem é a Blandina? Vocês lembram? Era a mulher que cuidava dela. Tem um mordomo, eu não sei se mordoma não existe, né? Ela que cuidava, que ajudava junto com o mordomo a nossa irmã Otília. Otília não, a Ruth Carolina, né? Que adotou o nome de Otília. Dirigindo-se ao palácio Narbonne, sobraçava pequeno volume que procurava ocultar sob a capa ampla. Recebida afavelmente por sua antiga aluna, foi direto ao que pretendia. Lembra que ela foi para a Alemanha pedir socorro ao príncipe? Ela foi e voltou. E olha o que ela vai dizer a Ruth Carolina. Venho da parte de Sua Alteza o Príncipe Federico de G, que desde há alguns poucos dias se encontra em Paris, esperando oportunidade para se comunicar convosco, e vem para vos oferecer préstimos na emergência difícil em que vos colocastes, atendendo aos projetos de vingar os nossos mortos queridos. Gregório foi a Baviera, informando-o
detalhadamente das ocorrências cruéis. O príncipe tivera notícia dos acontecimentos muitos dias depois do morticínio, e afiançaram-no que havíeis falecido no castelo de Louvigny, minada pelo desespero, razão pela qual não correu ao vosso encalço, senão agora, quando tudo se esclareceu. Aqui tendes a missiva que vos envia, e mais este volume contendo disfarces que julgou necessário. Pô, tudo vindo ao encontro, né, dela se vingar. Ruth Carolina tomou a carta e o volume e leu emocionada. Abre aspas. Eis-me aos vossos pés, Mademoiselle de la Chapelle, rogando-vos o cumprimento da promessa firmada por nossos pais, ou seja, pronto para vos desposar, como desde nossa infância fora projetado por nossas famílias. Há bem poucos dias eu soube que ainda pertencíeis a este mundo, quando me inteirara dos trágicos sucessos que vitimaram vossa família. Dirigi-me a La Chapelle, sendo informado então que havíeis falecido em Louvigny, sendo esta a causa única de não vos ter procurado a tempo de evitar a crítica situação do momento. Vinde comigo para nosso castelo da Baviera. Tereis uma pátria que vos agasalhará com amor. Tereis novo lar, um esposo dedicado, pois eu vos amo desde muito. Amigos que vos consolarão, fazendo-vos esquecer o mal passado, e liberdade para cultuardes a vossa fé, que também é a minha. Esquecei a França e as lágrimas que aí chorastes pela paz que vos oferece o meu coração amigo e respeitoso. Carta bonita, né? A jovem condessa sorria ao atirar a carta às chamas que crepitavam na lareira, exclamando para Blandina, que esperava em silêncio: esse caro Federico aparece em ocasião mais do que oportuna. Eu tencionava mesmo pedir-lhe asilo, caso escapasse. Diga-lhe que aceito, Blandina. Aceito tudo. Partirei com ele, mas que esteja a postos, esperando-me por mais alguns dias. Poderei partir a qualquer momento, ou jamais partirei. Se o que pretendo ocasionar minha morte, ou se me encarcerarem nas masmorras da Bastilha, eu nos segredos do Louvre, ou nos segredos do Louvre. Fui informada pela própria rainha de que existem terríveis subterrâneos entre os alicerces do seu grande palácio. Que importa? Gregório informou-o de que... Gregório informou o príncipe de tudo, mademoiselle. Ainda bem. Não terei o trabalho de explicar a razão de toda essa comédia. Sim, irei, Blandina. Irei se sobreviver. A comédia já me cansa. As circunstâncias complicam-se. Este casamento não estava nas minhas previsões e dificulta-me a ação. Sou uma pobre prisioneira do despotismo amoroso do meu senhor e esposo. Desconfio de Catarina, que preparou estas bodas com muita arte. Ela deseja que, além de Narbonne, eu a livre de mais 2 ou 3 cavaleiros que a incomodam. Mas creio não convir a mim tal servilismo. A arte mais difícil agora é enganar Catarina, porquanto nossa rainha não me ama e certamente me estenderá as garras no final do drama. É enganá-la e ir-me da
França, sem me tornar assassina e sem ser perseguida. Eu não quero assassinar ninguém, sabes? Não quero e não posso matar ninguém, porque o mandamento da lei proíbe matar. Mademoiselle, vós não sois má. Estais apenas alucinada, desorientada. Esquecei aquele nefasto juramento que nenhum valor terá junto de Deus, visto se achar fora de sua lei. E partamos já, agora. Nenhuma guarda no palácio desconfiaria se vos visse sair agora, para ides visitar a igreja, por exemplo. A carruagem de Louvigny, com os brasões retirados, graças à previdência de Gregório, está à vossa porta, passando por minha, Sua Alteza, disfarçado em burguês comerciante, Gregório a Boleia. Sim, minha querida preceptora, irei. Mas primeiro hei de ferir de Narbonne, despedaçar-lhe a vida e o coração com a perda do ser amado, tal como ele próprio fez a mim e à pobre Otília, que foi também sua vítima. Perdoai, mademoiselle, e obtereis paz para o coração. Buscai consolo no amor de Deus, pois este é o ensinamento do nosso santo Evangelho, pelo qual somos perseguidos e massacrados. Oh, não derramarei sangue, dama Blandina. Esteja sossegada. Sou demasiadamente frágil para isso. Minha Otília disse, lembra-se? A senhora estava presente. A dissimulação é a arma da mulher mais poderosa do que a espada dos cavalheiros. Vá, minha Blandina, e diga ao meu Frederico que aceito, que me espere ainda um pouco, se é que realmente me quer, já que desde a infância me espera. E mande-me Camilo, necessito dele para certos desempenhos graves. A dama retirou-se, pensativa e sucumbida, participando ao nobre alemão a resolução irrevogável da voluntariosa menina. E Frederico, fiel a um compromisso de honra, como a uma terna afeição do coração, aqueceu em esperá-la, acabrunhado ante a sombria expectativa dos acontecimentos. Fizera alugar uma água furtada pelas imediações, transformando-se em mercador burguês, e com seu criado, que outro não seria senão Gregório, aguardou pacientemente, temeroso pelo que se sucedia à sua formosa noiva. Meia hora depois, Camilo chegava a ela, o tomava a seu serviço. Atarefado e confiante, e ao demais ausente no momento de Narbonne, de nada desconfiara. Está entendendo, Irineia? A leitura é comprida, mas é agradável, né? Está entendendo? Podemos continuar a leitura? Muito bem. Ficou bom o som, né? Pois é. Após o almoço, chegara então Monsenhor de B. Sua conferência com a jovem Renana foi longa e discreta. Ele falara com mansidão e carinho, nada lhe reprovando nem interrogando, apenas declarando que descobrira tudo e pedindo-lhe que se ausentasse de Paris, que deixasse em paz o infeliz de Narbonne, que fugisse dele, daquele palácio, passando-se para a Alemanha, já que possuía afinidades com aquela nação e onde poderia ainda conseguir felicidade. Ele, Monsenhor, protegeria sua fuga, dar-lhe-ia a máxima garantia, interpondo-se entre ela e o crime que pretendia praticar, para que nenhuma consequência má a atingisse, e consolaria Luís de Narbonne da dolorosa decepção. O Monsenhor era bom, né? Muito bom. Ruth Calorina silenciava, baixara a cabeça,
cruzara as mãos sobre os joelhos e ouvia, enquanto lágrimas desciam dos seus olhos, inundando-lhe as faces. E Monsenhor repetia baixinho, para que nem as próprias paredes se apossassem das palavras que proferia, revelando-as aos criados persuasivo, paternal. Não sei, pobre filha, quais os teus planos ao representares um drama tão arriscado para ti própria, e nem te pergunto. Presumo tratar-se de uma vindita contra esse pobre Luís, que se tornou subitamente louco de amor por ti. Dou-te razão. Sofreste um inominável martírio com o desaparecimento dos teus. És, porém, uma criança infeliz, que não conta sequer 20 anos de idade, e que necessita voltar-se para Deus, a fim de lograr consolo e paz para o prosseguimento da existência, e em cuja fronte angelical não assenta bem o estigma do crime. Perdoa, Luís, minha filha, o mal que te causou, eu te suplico. Peço-o com minha alma prostrada diante de ti, porque eu o amo, ele é meu filho, eu o embelei e criei de pequenino, como melhor não o teria feito sua própria mãe, que ele não logrou encontrar debruçada sobre o seu berço. E não queria vê-lo sofrer, não queria perdê-lo. Perdoa, porque fica certa, se te conhecera antes do malsinado dia de São Bartolomeu, ele se teria detido ante as ordens da própria Catarina de Médici. Perdoa-lhe e rejubila-te, se é que lhe desejas mal. Doravante será um desgraçado para quem a felicidade não mais será possível. Vai, eu protegerei a tua fuga. Caramba! Não, ele se tornou um fanático religioso, mas o pai, o Monsenhor, o criou com muito amor. Não. E a ordem de massacre aos huguenotes não veio dele, veio da rainha Catarina de Médici. Se eu partir, Luís sucumbirá de dor, murmurou ela finalmente por entre lágrimas. Repito-o, eu o consolarei. Estou certo de que se conformará e aprovará a tua retirada, em sabendo toda a verdade. Quando, mas não seja por temor a Deus e do intuito de evitar as iras de Catarina contra ti. Entre vós ambos existe toda a tua família sacrificada sob sua responsabilidade. Vossa união é impossível, é um crime. Enganai-vos, Monsenhor. Ele partirá como um louco à minha procura, ou não me deixará partir. Não viverá sem mim. Não creias, filha. É altivo, orgulhoso, um homem honrado que se não diminuirá aos próprios olhos. Pequena pausa pesou sobre ambos. Ruth chorava, torcendo as mãos. Monsenhor D.B. insistiu. Então, que resolves? Ela caiu de joelhos, trêmula e desesperada. E quem a visse humilde, desolada, desfeita em lágrimas, acreditaria tratar-se de uma alma sincera e sofredora, a quem se deveria amparo e compaixão. De súbito exclamou: Senhor, tende compaixão de mim. Ouvi-me, protegei-me. Sim, vim a Paris com o intuito de assassinar Luís de Narbonne,
a quem responsabilizo pelo trucidamento da minha família. Não tive, no entanto, forças suficientes para atingir o alvo que trouxera. Um acontecimento anormal, um fato certamente inspirado pelo inferno que me vem perseguindo, sobreveio entre mim e os meus vingativos projetos. Senhor, diante de vós encontra-se uma mulher sacrílega que deveria expirar na forca ou na fogueira. Ai de mim! Bem cedo compreendi ser impossível a vingança, porque amei o próprio algoz de minha pobre família. Amo-o, Monsenhor, e não tenho forças para castigá-lo nem abandoná-lo. Caramba! Perplexo, o velho sacerdote retrucou impressionado. Mas tal sentimento é com efeito impossível, sacrilégio. Está fora da natureza humana e teu dever é renunciar a ele quanto antes. Luís é meu filho pelo coração e eu o quero acima de todos os bens deste mundo. Mas a realidade ordena que se reconheça que entre vós ambos, separando-vos, não apenas a diferença da fé existe, mas também uma caudal de sangue. O sangue sagrado de teus pais e irmãos. Somente vos cabe, portanto, um dever, a renúncia. Por isso mesmo reitero a minha súplica para que, a bem de ti mesma, a bem dele próprio, a bem da salvação das vossas almas, partas para sempre, separando-te dele. Encarrego-me de participar a tua partida, a fim de que nenhuma desgraça mais venha a suceder. E saberei amparar Luís, dando-lhe conhecimento, eu mesmo, ainda hoje, agora, do que existe. Ergueu-a paternalmente com atenções e solicitudes, fazendo-a sentar-se, depois do que observando-a mais serena. Sim, partir. Providenciarei ainda hoje meios para o teu transporte. A jovem pareceu vacilar ainda, demonstrando aflição, mas de súbito ergueu-se resoluta. Está bem, Monsenhor, partirei ainda hoje, declarou. Atenderei vossos arrazoados, que sei partirem de um sábio e de um santo. E prometo não fazer correr o sangue de Luís. Partirei perdoando-lhe, para que Deus me perdoe e console nos dias futuros. Mas antes quisera ver o pobre Luís e pedir-lhe por minha vez que também me perdoe. Danadinha, né? Monsenhor de B tomou-lhe então a cabeça e beijou-a na fronte, retirando-se em busca do pupilo, não porém sem murmurar comovido. Apressemos este enlace. Uma situação assim insustentável e dramática deverá decidir-se com presteza. Saberei confortar meu filho. Ficando só, Ruth enxugou bruscamente as lágrimas, murmurando consigo mesma: sim, preciso vê-lo ainda e contemplar o efeito que lhe causará a verdade, ainda que tal coisa me custe a vida. Oh, como eu desejava este momento! E dizer-se que foi o próprio Monsenhor de B que o criou, para satisfação minha. Depois fechou cuidadosamente a porta. Sua fisionomia seria impenetrável. Ninguém afirmaria se essa angelical menina dissera uma verdade ao confessar a Monsenhor que amava Luís, ou se cometeria uma perfídia a mais, tirando o melhor partido das circunstâncias, porque aproveitando ensejos oferecidos pelo próprio interlocutor. O certo foi que,
indiferente ao perigo que corria, ou certamente dominada por influenciações obsessoras, a que fizera jus através das próprias revoltas ante o infortúnio que desabara sobre seus passos, ela se aproximou de um belo e pequeno móvel, onde conservava apetrechos de escrita. Pegou do papel e traçou uma carta nos seguintes termos: Majestade, acabo de descobrir tenebrosa conspiração contra a estabilidade e a grandeza do trono, chefiada por Luís de Narbonne. Tentar-se-á, possivelmente, segundo o que acabo de surpreender, contra a vida de nosso adorável Senhor Carlos IX, de hoje a 3 dias exatamente. Estarei aqui no meu posto vigilante, a fim de informar detalhadamente a vossa majestade. E, desejando evitar de qualquer forma surpresas muito desagradáveis e quiçá dolorosas para todos nós, tal como venho prometendo, entregarei a vossa majestade, de forma muito discreta e sutil, Luís de Narbonne, para receber de vossas mãos de soberana justiceira o castigo merecido, já que as minhas são demasiadamente frágeis para atingir tão alta personagem. Amanhã, até o amanhecer, apontarei e entregarei os seus cúmplices, os quais igualmente se acham tão altamente colocados que me não atrevo a apontá-los em uma carta, preferindo fazê-lo junto de vós, em audiência particular, que pedirei. Esteja vossa majestade atenta. O conde de Narbonne irá ao Louvre hoje à noite, à minha procura. Chegará a vossa majestade, possivelmente, e então minha rainha saberá como agir. Use vossa majestade como senha para este caso o meu nome, Condessa de Narbonne, e substitua a guarda real pelo dos serviços secretos, a fim de que o acontecimento não transpire com facilidade. Entendeu a carta que ela fez, Irineia? Ela armou, ela mentiu, entregando Luís de Narbonne para a rainha. Danadinha, né? Este artificioso noticiário agradará a megera governante, que nele acreditará, porque convirá aos seus planos pessoais dar-lhe crédito, ou fará que nele acredita, a fim de contentar a consciência pusilânime. Ao mesmo tempo, fala a deter-se, esperando outras vítimas que supostamente lhe porei nas mãos, enquanto partirei com meu caro Frederico, se Luís me poupar a vida. Monologou a audaciosa intrigante, terminada a carta. Fez vir Camilo, que esperava ordens, entregou-lhe o importante documento devidamente lacrado e ordenou, sem qualquer emoção, entregando-lhe ainda um passe para pronto ingressar nos apartamentos de Catarina. Corre, para você está difícil entender, né, Roberta? Depois eu explico. Aqui se trata de uma trama que essa menina chamada Ruth de la Chapelle tramou para vingar a morte da sua família, dos seus pais e irmãos. E ela tramou junto com uma outra chamada Otília de Louvigny, que era noiva do seu irmão. E toda essa trama chegou até ao Louvre, a rainha Catarina de Médici. Isso aconteceu após o massacre dos huguenotes. Os huguenotes eram os protestantes.
era um termo pejorativo que se utilizava designando os protestantes. E a noite de São Bartolomeu foi o massacre desses cristãos. E Luís de Narbonne foi quem chefiou esse massacre. E a menina, então, jurou vingança. Se aproximou dele, conseguiu envolvê-lo com a sua beleza, casou com ele e agora está tramando a sua perda. A rainha já sabia de tudo, o Monsenhor B, quem criou o Luís de Narbonne também, e ela estava prestes a fugir, porque fora prometida em casamento com um príncipe na Alemanha, que ela morava ali na fronteira com a Alemanha, perto do rio Reno. E ele, quando soube de toda a história, ele pensou que ela estava morta, que tinha sido morta no dia do massacre, mas sabendo da verdade, veio buscá-la. Então ele está em Paris, aguardando-a para seguirem para a Alemanha. Mas antes de ir, ela quer se vingar. Então escreveu uma carta à rainha, mentindo, levantando falso testemunho. E vamos ver o resultado de tudo isso. Essa é a história. Vamos mais um pouquinho, tem 10 minutos aqui ainda de leitura. Corre ao Louvre, a residência de Sua Majestade, a Rainha Catarina. Um guarda de nossa casa acompanhar-te-á. Aqui tem esta ordem de entrada franca. Dirás à camareira que se trata de um recado urgente da parte da Condessa de Narbonne e quaisquer obstáculos desaparecerão, pois estarás acompanhado de um guarda de nossa casa. Aqui tem esta ordem de entrada franca. Dirás à camareira que se trata de um recado urgente da parte da Condessa de Narbonne e quaisquer obstáculos desaparecerão, pois estarás acompanhado de um guarda da casa de Narbonne para maior garantia. A rainha te receberá imediatamente, quando a camareira particular pronunciar meu nome, pois em nosso código especial, meu e dela, o nome Condessa de Narbonne valerá por um alarme. Diante da rainha, descobre a cabeça, ajoelha-te, pondo a mão direita sobre o coração, como devido é aos da casa de Narbonne. Pronunciarás estas palavras, confirmação do nosso código particular, pelas quais ela reconhecerá que realmente vais de minha parte. Amor e vingança. Entrega-lhe esta carta. A camareira te fará sair para os corredores. Não espere por mais nada. Não dirijas a palavra a quem quer que seja. Esta missão é perigosa e eu somente em ti confio para desempenhá-la. Voltarás naturalmente, indiferentemente, e ninguém te dará atenção. Não retornes, no entanto, a este palácio. Procura o príncipe Federico e diz-lhe da minha parte. Se mademoiselle não partir com vossa alteza dentro de 12 horas, o mais tardar é que terá deixado de existir ou foi encerrada na Bastilha. Que esteja vigilante aqui pelas imediações. Caramba, hein? Para uma menina de 20 anos tramar tudo isso? Camilo saiu vibrátil e confiante, com o entusiasmo da adolescência que se vê enleada numa grande e arriscada aventura. Ruth Carolina, então, se recompôs, apurando o talhe e o vestuário. Perfumou-se e ornando-se de rosas, tomou da harpa e se dirigiu novamente ao gabinete de trabalho do marido,
certa de que poderia contornar a situação, pois não só confiava no sentimento apaixonado de Luís, como sentia curiosidade irreprimível de revê-lo após a conversação anunciada por Monsenhor de B. Entrando no gabinete, cuja porta um criado abrira cortesmente, ela notificou palidez significativa no semblante de Luís, suas feições transtornadas, suas mãos trêmulas, sustendo a custo um papel. Do outro lado da rica secretária, postava-se Monsenhor de B. Sério e grave, tendo ao lado um oficial da casa de Guise, cujas feições duras causariam impressão a qualquer outra mulher, não preparada para os acontecimentos. Era Reginaldo de Trulles, a quem Monsenhor de B rogara o acompanhasse à presença de seu pupilo, a fim de testemunhar a verdadeira identidade da mulher a quem desposara e que guardara na portaria do palácio o chamamento em ocasião oportuna. Ruth reconheceu-o imediatamente, sentindo com firmeza a gravidade do momento. Sem trair, porém, qualquer impressão desagradável, a jovem renana sorriu aos três homens com o mais formoso e doce sorriso que poderia aflorar em seus lábios e esperou, enquanto bradava, nas profundezas do pensamento vigorosamente fixado no alvo que desejaria atingir. Vem a mim, Otília. Chegou o supremo momento. Tu disseste que eu venceria. Estamos à frente dos algozes do nosso desgraçado Carlos. Caramba, que vocês que estão escutando já quase que o final da história, está na metade para lá do livro, esse Trulles, como é que é o nome dele? Reginaldo de Trulles, ele também sabia toda a verdade. Foi ele que foi levar uma carta à família dela, anunciando que eles deveriam regressar a Paris, se batizar novamente na igreja e se tornarem católicos, refutando a crença protestante. Então ele conhecia Carolina porque ele ficou 3 dias alojado no castelo da família de La Chapelle. Monsenhor contou toda a verdade para Luís de Narbonne e ela entrou cínica, sorrindo, porque ela era muito bela, e confrontou os 3 homens. Quando ela evoca Otília, Otília foi a mentora de toda essa vingança. Otília era noiva do seu irmão Carlos, que ela, Ruth, era apaixonada por ele. Carlos era médico e pastor protestante. E com a morte de Carlos, a sua noiva já estava meio adoentada, acabou desencarnando. Antes, porém, com Ruth, tramou toda essa vingança, dando a ela a sua riqueza, porque ela era muito rica, dando a ela o seu nome e que ela agisse rápido. Isso tudo, essa trama toda, o casamento, isso não durou 3 meses. Isso está em torno de 2 meses, 2 e 3 meses. Muito rápido, né? Querem ouvir mais um pouquinho? Apesar de ter chegado agora, está interessante a história? É muito interessante. Eu posso resumir o livro todo para vocês, mas eu tenho, quando terminar aqui, vamos pegar mais 5 minutinhos de leitura. Não, vamos parar aqui. Porque semana que vem entra um outro capítulo, fim de um sonho. Meu Deus, que trama. A gente vê coisas que o ser humano faz e que até Deus duvida. Ó, antes da prece, faltam 12 minutos para as 7 e normalmente a gente acaba às 7 horas. Vou fazer aqui em 5 minutos um breve
resumo dessa história. No dia 24 de agosto de 1572, dia de São Bartolomeu, 1572, século XVI, houve um massacre que a história conta. A noite de São Bartolomeu, é um fato histórico. Está aqui, se vocês botarem, vocês vão ver. Diz que o Reno ficou banhado de sangue, as águas ficaram vermelhas. Em toda Paris foram mais de 3.000 mortes, alguns dizem mais de 20.000 mortos em toda a França. Para a época, muita gente. E o que foi a noite de São Bartolomeu? Um conluio da Igreja Católica junto com a rainha Catarina de Médici, que não queria perder o seu poder, planeja esse massacre, expulsando da França, matando na França todos os protestantes, em nome da Igreja Católica. Porém, ela queria defender os seus interesses, os interesses do rei, porque eles não queriam que o protestantismo fosse adiante. Já estava na Alemanha, estava na França. E quando começou isso? Com a reforma da igreja, a primeira reforma protestante, com Calvin e Martinho Lutero. Martinho Lutero na Alemanha e Calvin na França. E houve esse massacre que a história conta. Nesse romance trazido pela nossa irmã Ivone, chamado Nas Voragens do Pecado, ela focaliza uma família que foi massacrada, a família dela. Ruth Carolina foi o personagem que vivenciou, que viveu tudo isso nessa época, que é a nossa minha irmã Ivone. Então ela tinha 5 irmãos, ela era a caçula de uma família de 5 irmãos, quase todos casados, exceto o Carlos, que ela tinha o Carlos como um verdadeiro pai, que era médico e pastor. E cuidava ali dos colonos, viajava, tinha uma noiva que gostava muito dele. Ele não era tão apaixonado assim, mas iria se casar com ela. E quando chegou um determinado momento, uma carta de Paris, assinada por Luís de Narbonne, porque chegou até ele que aquela família era protestante. E aquilo era contra a lei, contra a rainha não queria, contra a igreja. E pediu que eles se batizassem, foram até Paris, se batizassem e professassem a sua fé católica. O irmão não aceitou, se manteve lá, já sabendo da truculência de Luís de Narbonne, que era um homem bom, jovem, vigoroso, 25 anos, inteligente, ia se formar, ia se ordenar padre, foi educado por um monsenhor, desde criança, que o tinha como pai. Era um jovem fanático, assim como foi Paulo de Tarso, além de ser um cavaleiro da rainha. A rainha Catarina de Médici não gostava dele. Ela o temia, porque achava, por ele estar ligado à igreja, que ele poderia tomar o trono. Naquela época era uma confusão danada, né? E tudo se resolvia matando, ou cortando a cabeça, ou mandando para a Bastilha, ou mandando para debaixo do palácio. Eles davam um jeito de exterminar a pessoa. Como a família não atendeu, Luís de Narbonne vai lá, em pessoa, e mata todo mundo a fio de espada. Eles chegam lá no momento de um culto, num domingo, mata todos os colonos, destrói todo o castelo e vão embora. O irmão já temia isso. O que ele fez? Pegou a Ruth Carolina, a irmã mais nova, que foi educada para casar com um príncipe na Alemanha. Ela era uma menina prendada, tocava harpa, cantava as músicas que o irmão fazia, e levou-a para a casa da sua noiva, que era uma família também conhecida da rainha,
porque o irmão da sua noiva era um cavaleiro da rainha, um militar, e ali ela estaria protegida. E foi o que aconteceu. Sua família foi trucidada e ela se salvou. E então as duas juraram vingança. Aí começa, toda a história começou aí. Ela retorna, então ela vai a Paris, a Otília vem a desencarnar, ela retorna a Paris, se aproxima de Narbonne, o envolve, ele se apaixona, ela tem acesso à rainha Catarina de Médici, confessa tudo para ela, porque a rainha era uma raposa, desconfiou de tudo, e a rainha tramava já o fim de Narbonne, juntaram as duas, e a rainha tramava também depois dar um fim nela. E é essa história que a gente está lendo aqui, estudando aqui. Tá? Então, que Jesus nos abençoe, que Jesus abençoe esses personagens, aquele que animou Luís de Narbonne, Ruth Carolina, que animou a nossa Louvigny, Otília Louvigny, enfim, todos esses irmãos que estão citados nessa história, rogamos por eles, que eles vençam essa triste história que já se passa há mais de 400 anos e ainda precisa de resultados conforme a lei de amor. A nossa rainha Catarina de Médici, enfim, todos esses. Que Deus tenha misericórdia deles, que Deus tenha misericórdia de nós, quiçá alguns de nós envolvidos nesta matança, neste dia fatídico, tão triste para a história da humanidade, que em nome de Jesus fez correr o sangue de outros irmãos que professavam a mesma crença em Jesus. Que Ele, mais uma vez, tenha misericórdia de nós, de todos esses irmãos. Obrigado por vir a lume essa história esclarecedora, fazendo com que pensemos em nossa fé de maneira equilibrada, de maneira a saber que Deus é o mesmo Pai para todos nós. Obrigado ao altivo, a esta casa de amor, obrigado à nossa irmã Ivone, ao nosso Charles que conta essa história, enfim, em nome desses irmãos queridos, em nome do amor, do perdão, do amor que vive nesta casa, do nosso amor, Lourdinha, do amor de Jesus e do amor de Deus acima de tudo, damos por encerrados os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.